Menino que se vestiu de nazista em formatura tem familiar fundador de seita supremacista. O caso do garoto que chocou o Rio Grande do Norte ao usar uma farda militar nazista no baile de formatura de medicina da Facene lança luz sobre um... Três pontinhos. Essa história, vocês ouviram falar? Eu, né, às vezes eu começo com umas coisas meio climão. Aqui tá certo? Não. Eu preciso me colocar pra cá, né? Porque esse site é ao contrário do que tava os outros. Beleza. Mas aqui... Opa, tá meio fora também, né? Se eu colocar aqui. Surgiu na internet há alguns poucos dias atrás. Jô Oliveira, oi pessoal, bora passar raiva. Bora passar raiva? Você ficou sabendo dessa história? Frederico Baie, que absurda essa história. Então, saíram algumas fotos, tava rolando, né? As pessoas na internet começam a aparecer com coisas. Aí surgiu uma foto, justamente, dessa formatura, onde tinha esse menino vestindo essa fantasia de oficial, né? Do exército alemão na Segunda Guerra. Não quero ficar repetindo o tempo inteiro essa palavra, mas vai ser difícil não ficar repetindo o tempo inteiro essa palavra porque não existem dúvidas, né? Não foi uma grande coincidência. O caso do garoto que chocou o Rio Grande do Norte ao usar uma farda militar nazista no baile de formatura de medicina da Facene lança luz sobre um histórico familiar considerado, no mínimo, suspeito em relação a estímulos ao comportamento exibido no último sábado, segundo o blog do Barreto. Jô Oliveira, sim, um absurdo completo. E tá desenvolvendo a história, né? Mas vamos, né? Vamos aos poucos. Aqui não tá dando pra ler. Assim dá pra ler melhor. Pronto. Mais pra cima. Opa, e se eu fizer aqui pra... Ei, baguncei tudo, perdão, galera. Aqui. Pronto. Agora ficou melhor de ler, né? Que eu quero que vocês tenham acesso ao texto, né? Eu vou ler aqui, mas... Pra dizer que eu não tô inventando as coisas. Um exemplo é a médica Natália Lima, tia do jovem que elogiou o colar da farda nazista em um comentário feito em uma postagem no Instagram. O objeto mencionado como colar trata-se da Cruz de Ferro, símbolo alemão posteriormente vinculado ao nazismo. Em outro post, ela publicou uma imagem descrevendo como minigênio. Minigênio, a postagem aqui, né? Do minigênio. Minigênio. Além disso, ela é adepta e filha de Mestre Adamir. A gente vai... Será que a gente pesquisa quem é... Nossa, falecido em 2001 e apontado como um dos fundadores da União do Vegetal. Eu acho que eu já ouvi falar dessa tal União do Vegetal, mas não foi com elogios. Não é um povo da ayahuasca sem ser da ayahuasca, sem ser, tipo, né, pessoas indígenas, etc., que usam de forma ritualística. Não é uma história dessa? A gente pode pesquisar, se bater curiosidade, se vocês quiserem, a gente pesquisa junto aqui. Entidade que em 2013 foi alvo de investigação por supostas teses supremacistas brancas e eugenistas a partir de denúncia apresentada por Marcelo Ribeiro Borges. Já em 2024, a Operação Contragolpe apurou o uso da ayahuasca lá. Falei. Chá de efeito alucinógeno pela UDV com fins de doutrinação política pró-bolsonarismo. A investigação também identificou que Raimundo Monteiro de Souza, uma das lideranças do grupo, assinou um manifesto em defesa da intervenção das Forças Armadas para derrubar a democracia. Claro que tinha que ser golpista, né? Claro que tinha que ser golpista. Em seus stories antigos, reunidos em um destaque identificando como est, ela publica conteúdos como esoterismo e ocultismo, além de manifestações de admiração ao presidente da extrema-direita dos Estados Unidos, claro, Donald Trump, gente, que hoje estava dormindo durante uma reunião, durante uma coletiva de imprensa. Mas, né, o povo adora. O blog também registrou, por meio de capturas de tela, postagens de teor nazista, nas quais o garoto recebe estímulos para defender ideias extremistas. Além disso, há indícios de que a família, no mínimo, foi conivente com as posições políticas do garoto ao permitir que ele entrasse no baile de formatura com roupas comuns e depois se trocasse para posar em fotos e vídeos ao lado das irmãs formandas de outros familiares. Uai, eu tinha entendido que aquela era a roupa que ele tinha ido. Não que ele tinha ido com
uma roupa e trocou de roupa lá. Mas independente, a gente vai chegar, tem fotos sobre, tem a treta que está acontecendo. Durante o evento, um parente que acompanhava o garoto ainda tentou incentivar uma mulher a reproduzir a saudação nazista enquanto o menino fazia o gesto. Tem vídeo, né? O menino lá, sabe? Fazendo saudação. E o parente atrás empurrando o braço da moça para ela fazer junto. Vamos chegar lá. Após o escândalo divulgado pelo blog do Barreto, diversos familiares do garoto apagaram publicações ou tornaram seus perfis privados nas redes sociais. O próprio jovem também excluiu seu perfil. Claro que isso foi só o começo da investigação. Isso é justamente o contexto. Olha quem são essas pessoas, que aí a gente vai chegar agora no que aconteceu. Mas olha o contexto onde essa criança, vou usar criança porque é uma criança, tem 13 anos. É uma criança. Inclusive, vou tentar, não, a gente vai ouvir o vídeo, mas eu vou tentar não colocar aqui de fato o vídeo, porque é a cara de uma criança, né? Então, assim, não acho que tem essa necessidade da gente ficar expondo, porque é uma criança, ele foi ensinado a pensar assim, a ser assim, a agir dessa forma como está agindo. Ju Oliveira, sim, parece que pra entrar chegaram normais e ele trocou lá na festa já, o que mostra como foi planejado. Esse povo é sonso. Esse povo é sonso, mas a gente vai chegar lá. Calma, que tá abrindo aqui, né? O jornalista Ader Lima tá investigando essa história do nazista de Mossoró, na verdade são do Ceará, e fez esse vídeo com algumas informações. O caso do adolescente com uniforme nazista em uma formatura é mais grave do que a gente pensava. No último sábado, 10 de janeiro, um adolescente de 13 anos vestiu um uniforme em alusão ao exército nazista. Ele estava no baile de formatura do curso de medicina da FACEM, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso daqui, ó, essa foto, calma, essa foto não foi na formatura. Vamos deixar claro que, né, a gente tá falando esse menino, ele tem um histórico. Na formatura foi apenas um caso que se tornou público, que acabou vazando pra todo mundo. E, né, vai pro Twitter, aí o Twitter, né, vai dar devida proporção. Então, assim, né? Mas vamos continuar. Cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. De acordo com o jornalista Bruno Barreto, ele é primo de duas alunas que se formaram. Eles são de uma família de Rondônia, mas que moram atualmente no Ceará. A família dele é repleta de médicos, advogados, além de serem donos de uma pousada na Praia do Cumbuco, na cidade de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. A situação envolvendo a família dele é ainda mais grave. Isso daqui... Beleza. Ah lá, o menino se fantasiou. Aqui embaixo é porque tá com o negócio exatamente em cima, né? Eu não sei se eu fizer assim, dá pra... Não, aí eu vou ter que fazer assim. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse textinho aqui? Pois, esse daqui é alemão. Inclusive, o alemão é uma expressão alemã usada especificamente pelos alemães que lutavam a favor da Alemanha na Segunda Guerra. Que usavam entendeu? Era um lema específico. É o perfil da criança, é o perfil do menino no Instagram. Agora, aparentemente, não existe mais. E é um perfil relativamente grande. Não grande, né? 100 mil, 200 mil, milhões. Mas não é um perfil, tipo, sei lá, que a família segue. Eu conheço, sei lá, um povo de 16, 17 anos que tem perfil no Instagram e etc. E eles têm normalmente 300, 400. Quando um outro posta uma coisinha diferente, tem 800 inscritos. Seguidores, né, no caso. Esse aqui tem 1.200, sabe? Então, assim, talvez até tava furando a bolha, mas não tinha tomado a atenção da internet. Mas aqui tá claro, sabe, que não é uma grande coincidência. De fato, não é uma grande coincidência. Sabe? Ele sabe, ele pelo menos sabe no sentido que ele foi ensinado. Porque ninguém com 13 anos tá postando isso na internet e a família, no mínimo, não ficou curiosa. Deixa eu pesquisar aqui isso aqui. Que frase é essa? Da onde veio essa frase? Que inclusive significa, né, um povo, um Reich, né, que era o governo do Hitler,
Mas um Reich, no caso, é uma nação. Ein Führer, que é, né, o Hitler. Entendeu? Isso daqui é complicado, esse menino. Esse menino, sabe, não é apenas uma coincidência, uma bobagemzinha que acontece. Sabe? É um... Mas vamos continuar assistindo. Já que os comportamentos do adolescente são incentivados por familiares. Gostei do colar. E olha, eu gostei do colar com carinho de... Ó. Ai, como eu gostei do colar. E é um colar. O quê? Da estrela. Como é que é o nome? É estrela de ferro? Cruz de ferro? Cruz de ferro, eu acho que chama. Que é símbolo que do exército alemão da Segunda Guerra. Entendeu? Símbolo não, era exatamente o que usavam. Eles usavam, os nazistas, na Segunda Guerra. João Oliveira não mesmo foi criado assim pelo visto, idolatrando. Exatamente. Gente, criança nenhuma com 13 anos está envolvida com esse. Apenas por. Só se, inclusive, assim, a família foi muito negligente. E, assim, muito não está sabendo o que está fazendo, porque começou a ver. Porque menino de 13 anos tem dinheiro pra estar comprando cruz de ferro? Tem que pedir pra mãe e pro pai. Aí vê comprando e não sabe, não procura saber. Ah, não, é apenas um desenho. Sabe? Coincidência? É coincidência, gente? É coincidência? Eu não sei se é coincidência. Publicação no Instagram, uma tia que também é médica faz um elogio ao colar utilizado por ele, que é nada mais, nada menos do que a Cruz de Ferro, símbolo nazista conhecido no mundo todo. A situação vai ficando ainda pior, já que essa tia se chama Natália Lima. Ela é filha do mestre Adami, um dos fundadores da União do Vegetal, UDV, que em 2013 foi investigada por ter teses supremacistas brancas e eugenistas, que basicamente defendem um ideal em que determinadas etnias são superiores a outras pelos traços genéticos. Em 2024, a Operação Contra-Golpe investigou o uso da ayahuasca pela organização para fins de doutrinação política pró-bolsonarismo. A mesma investigação apurou que Raimundo Monteiro de Souza, liderança da seita, assinou um manifesto pedindo apoio das Forças Armadas para derrubar a democracia. Na manhã dessa terça-feira, a família divulgou um vídeo do adolescente se desculpando, sendo a clara manifestação de usá-lo como bode expiatório pela situação. Quem deveria esclarecer os fatos é a família. Sim, porque justamente aconteceu tudo isso, vazou na internet, o Twitter começou a falar sobre. O que a família fez? A família falou assim, então deixa eu fazer um vídeo do menino explicando. Deixa eu expor essa criança, deixa eu expor esse menino. Deixa eu, sabe? Deixar ele botar a cara pra jogo. E, ao invés de eu, pai, sabe? Eu, mãe, eu tio, eu tia, eu, né, responsável. Pessoa que deveria estar vigiando. Não, aí realmente não... Bota o menino, a gente vai assistir o vídeo aqui. Ele é responsável por ele, e não uma pessoa de 13 anos que claramente é incentivada pelo que faz, além de estar inserida em um contexto minimamente estranho. O nazismo foi responsável pela... Aí, né, vamos terminar de assistir, né? Pra quem não sabe... morte de mais de 6 milhões de pessoas. Judeus, negros, pessoas com deficiência, homossexuais e outras minorias foram assassinadas. Se você gosta de conteúdo investigativo... O Ramnes aqui, ó. Quem quiser seguir ele lá no Instagram. Frederico Bahia, só fica pior essa história. Pois. Só fica pior essa história. Porque justamente a família envolvida com, né, com os papinhos. Eu não sei se eu tenho o vídeo específico, mas olha lá. Ah, não, mas a família não sei. Ai, será se sabe? Será se sabe a família? Será se sabe? Assim, ó, né? Que assim dá pra ver. Todo mundo? Será só uma grande coincidência? Será? Sei não, hein? É o tipo de coisa, justamente, aí ele tá em todas as fotos, sabe, tá em todos os negócios, tá lá. Ele, de fantasia, pra ele, fantasia, eu queria pegar o vídeo dele antes de... Aqui. A gente vai ouvir, porque eu não queria expor mais esse menino. Pronto, se eu botar aqui desse jeito, não dá pra ver a cara.
beleza? Não vou mostrar a cara porque eu não... Pra mim, a questão não é muito a criança. Mas vamos ouvir. Opa. Nossa, mas calma que tá muito baixo. Talvez... Nossa, esse aqui o áudio tá muito ruim. Agora eu fiquei na dúvida do que eu faço. Vou tentar... Acho que não vai resolver. Oi, pessoal. Eu sou um menino que vem... Tá dando pra ouvir? Porque aqui parece muito baixo pra mim, mas eu coloquei no máximo e não tem pra onde ir o máximo. Se tiver muito ruim de ouvir, tem uma legendinha que eu espero que esteja dando pra ver. Se tiver muito ruim também, vocês me avisem. Beleza? Oi, pessoal. Eu sou um menino que vem repercutindo na internet por conta de uma fantasia inadequada na formatura. Oi, pessoal. Eu sou um menino que repercutiu na internet por causa de uma fantasia inadequada na formatura de Mossoró. Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem se sentiu triste com essa situação comigo aqui. Eu acho que não tá dando pra ouvir nada, né? Aí eu vou ter que falar tudo. João Maria de Agostinho Ferreira, o rostinho dela é relevante, ele parece até ter algum tipo de transtorno, o fato é que os pais são responsáveis, né? A família deve ser investigada sim. Tá baixinho sim, pois é, eu imagino que não deve estar dando pra ouvir, porque tá difícil pra eu ouvir aqui. Eu vou tentar fazer um negócio, vocês me contem se melhorou. Mas ele... Na verdade, eu vou apenas ler, porque justamente... Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem se sentiu triste com essa situação, com as minhas atitudes. Eu não sabia que repercussão eles poderiam tomar. Ela poderia tomar, imagino. Até onde ela poderia ter levado, até onde isso aconteceu. Pois essa fantasia eu comprei numa feira aqui... Cadê? Ih, aí não tem a legenda. Vamos colocar aqui. Aqui em Fortaleza, só pensando que fosse mais uma fantasia que eu usasse. Aí a gente já vai ver outro vídeo dele que não é uma fantasia. Muito difícil uma fantasia. Gente, vocês já viram gente produzindo fantasia de soldado nazista pra vender em feira? Vocês já viram? Eu nunca vi, principalmente pra criança. Sabe? Não me parece o tipo de coisa que acontece por um acaso, assim, que tipo, nossa, que loucura, olha como eu achei uma fantasia, eu não sabia nem o que era. A roupa, literalmente, a roupinha, né? Dá pra ver que tá, tipo, do tamanho certinho dele, tá encaixadinho certinho. Foi feita pra ele, praticamente. Então, assim, parece que, sabe, alguém mandou fazer a tal fantasia e com tecido bom, porque não parece ser tecido vagabundo, não. Não parece ser tecido de fantasia. Porque fantasia normalmente é pra ser barata, então tem normalmente um tecido bem ruim, né? Faz com aquele cetim, todo mundo que já foi na festa fantasia e foi procurar na loja de fantasia uma roupinha, já se deparou com um tecido de fantasia. E não parecia ser muito tecido de fantasia. Mas diz ele que justamente comprou na feira de Fortaleza achando que apenas era uma fantasia. Só pensando que fosse uma fantasia que eu usasse. Porque desde cedo eu queria ser uma pessoa famosa, sim. Uma pessoa importante. Cadê? Importante assim. Eu sempre gostei muito de me fantasiar de vários personagens históricos, como Napoleão, até o próprio Jason. Jason ou Capitão América? Jason, alguém avisa pra ele que Jason nem o Capitão América são personagens históricos? Avisa? Eu pensei que seria só mais um personagem, mas como vocês viram, não é. Peço desculpas também à minha prima. Nós estamos tentando resolver isso. Eu peço que me deem outra chance, pois eu estou errado. Mas eu não sou um menino assim, eu sou um menino bom. Peço desculpas que me perdoem. O João Maria de Agostinho Ferreira, já vou continuar lendo, mas ele comentou que justamente, né, parece até ter um tipo de transtorno. Algumas pessoas estavam falando, vendo, né, o rosto dele, que ele talvez poderia ter aquela síndrome de feto alcoólico, eu acho que é o nome, que tem algumas coisas na fisionomia da criança que dá pra perceber, que é justamente quando
A mãe teve, né? Acabou consumindo álcool durante a gravidez. Tem esse papo de que tem, mas justamente não é o tipo de especulação. Eu não sou médico, eu não posso falar sobre isso. E ao mesmo tempo é muita especulação que sabe, meio complicado. Mas vamos voltar ali. Ju Oliveira, ninguém vende isso em feira, pelo amor. A não ser que de fato o mundo tá acabando e o povo tá lá dessa feira. Sei não. E outra, alguém comprou pra ele. Exatamente. Ele pode ter achado, mas... Ah, não, eu quero comprar essa fantasia aqui pro meu filho. É fantasia de quê? Ah, é uma fantasia de soldado nazista. Você quer levar para o seu filho? Devia, inclusive, ser o tipo de investigação que devia acontecer nesse tipo de feira, então. Colocar umas fantasias assim, sabe? Aí, na verdade, mas você tá querendo comprar essa fantasia pro seu filho? É isso mesmo? Você tem certeza? Porque, justamente, alguém comprou pra ele. Alguém comprou pra ele. João Maria Agostinho Ferreira, família que assiste Brasil Paralelo, certeza, doentes. Ju Oliveira, certamente, João. Aham. Inclusive, né, o papo dele sendo da União do Vegetal, né, que tem o histórico, né, que a gente viu aqui mais cedo. Mas, assim, era só uma fantasia? Era só uma fantasia? E aí, sai. Calma que esse eu acho que tá. Precisa de um líder maior, um líder que faça honrar este país. Um líder. Eu preciso se tornar uma nação que veja outros países, uma raça pura. Eu farei com que esse lugar se torne uma nação poderosa. A Alemanha irá se tornar inevitável para esse mundo. E judeus, negros e outros farão e terão o poder do terceiro Reich. Vai, Hitler! Por favor. Entendeu? Entendeu? É assim. Tem a cara dele tá borrada nesse vídeo, justamente não dá pra ver. Mas o vídeo original ele está de bigodinho, sabe? Cortadinho. E tá com roupinha e fazendo discurso. Não é apenas assim. Não é uma coincidência. Ele sabe o que ele tá falando. E quem tá gravando? Porque tem uma pessoa gravando, gente. Ele não tá fazendo. Dá pra ver que é uma câmera que se move. Tem alguém gravando. Um menino falando esse tipo de coisa. Falando, judeus, negros, não sei o quê. Eles vão conhecer o poder do terceiro raio. E tipo, a família... Ai, que gracinha. Ai, que lindo. E aí você vai me dizer assim... Ah, não, mas não sabia. Não sabia? Não sabia? Não sabia? Tem certeza que não sabia? Sabe? Acredita quem quer. Eu não tenho essa disposição. Porque, assim, é o tipo de coisa que, justamente, tinha alguém gravando, tinha alguém vendo, tinha alguém... Alguém comprou roupinha, alguém gravou o vídeo, alguém ajudou ele a levar a fantasia pra formatura da prima. O povo fez saudação junto. É o tipo de coisa que, justamente, essa história foi me chocando porque... Sabe, Aí, justamente, né, até fechei aqui, mas... Os pais desse menino deviam ir pra cadeia. Talvez, sabe? Talvez. Ou por negligência, ou por apologia. Não sou advogado, eu não sou, né, policial, não sou advogado. Não vou poder, eu particularmente, dizer assim, né, sabe? O crime é tal. Mas eu acho que assim, porque o que tá acontecendo ali, inclusive, até, kkk, tô só Jesus vendo, sabe? É exatamente. Essa cara é um... Tão gravando, né? E é justamente, esse vídeo a gente assistiu mais cedo, né? Acabou de assistir. Mas todo mundo posando junto, todo mundo fingindo, o menino em cima do palco. Sabe?
É uma coisa, que fixação é essa que homem tem por Hitler. Entendeu? Essa talvez se represente melhor. Não chocou ninguém criança fazendo criancice para de criar problema onde não tem. Hã? Não, moço. Se fosse uma criança brincando de incorporar uma pombagira, a Vossa Senhoria estaria pegando fogo de raiva, né? Criança não tem que se meter nisso. O coitado aí não é ideologicamente nazista, mas tem hiperfoco. Aí já estão, usando. Meu Deus, a pior pessoa que você conhece vai usar, aprendeu palavra de terapia. Isso não é hiperfoco, gente. E se é hiperfoco, é o tipo de hiperfoco que você não estimula de forma alguma. Você não compra fantasia, você não deixa ele assistir videozinho que fale sobre. Você corta na raiz se é um hiperfoco. Sabe? Jô Oliveira, ele é em cima de um palco, é um pouco surreal pra mim. E ninguém... A formatura foi sexta-feira. A história foi estourar, acho que segunda. Sabe? Nossa, perdão, acabei de ver que tinha coisa mais pra trás. Jô Oliveira, sim, acho muito complicado correr pra jogar a culpa na condição da pessoa, doença, transtorno, etc. Meu Deus, meu Deus. Diagnosticaram a criança já. Justamente, independente, o povo sai no tal do diagnóstico freestyle, pergunta se esse daqui, sabe? Aprendeu palavras de terapia e mandou, não é hiperfoco. Não é hiperfoco, galera. Porque se fosse hiperfoco, você corta. Se aparece uma criança em qualquer lugar falando assim, não, meu hiperfoco é Hitler. Você fala, Aí você explica pra ela. Porque uma criança que talvez tenha hiperfoco, uma criança neurodivergente, não é uma criança besta. Ela tem dificuldades de aprendizado, etc. Pode ter algumas dificuldades socializadas. Tem várias dificuldades que crianças neurodivergentes passam. Inclusive dificuldades sociais, que não são dificuldades próprias da neurodivergência, mas são dificuldades de ter que lidar com um mundo que não está preparado para lidar com a neurodivergência. Falar que é hiperfoco aí não, aí sabe? Não tem nada a ver, porque você pode explicar pra criança que ele era uma pessoa horrível, que era uma pessoa, sabe, que pregava coisas horríveis e que ninguém em sã consciência deveria fazer. E toda vez que falar, repreender a criança. Não é todo mundo fazer saudação junto, sabe? Sei. Acho que não se encaixa em criancice, não. Menino autista com hiperfoco, olha lá, sabia. Não, é o diagnóstico freestyle. Sabe? É o tal do, não, mas eu acho. Hiperfoco é engraçado esse, a cara de vocês nem treme, sabe? Se amanhã ou depois o hiperfoco dele for estuprar ou cometer homicídio, tá tudo bom, entendeu? Hiperfoco de criança autista não pode ser crime, nunca vai ser crime. Cometer crimes. Pode ser até em algum momento, sei lá, o tal do, né, que fica na moda, o tal do casos de crimes, como é que é? True crime. Ou, né, que hoje bomba muito na internet. E aí, o que tem a ver? Você corta, sabe? Se tiver. A criança estiver entendendo que a parte do assassino é a certa, você corta. Você fala, nem, não, vamos criar uma conversinha. E se tiver dificuldade de comunicação, assim não. Sabe? Crianças neurodivergentes têm que entender limites, inclusive. Não apenas elas entendem, elas são capazes de entender. Como é parte parte importante da socialização, entender os limites. Sabe? Hiperfoco nazista, parabéns, você exorou a passação de pano. Sempre mesmo passa, sabe? É sempre umas histórias. Você fala isso baseado em quê? Exatamente. Baseado em meia dúzia de foto em coisa acontecida na internet. Sabe? É o tipo de passação de pano. Eu vou até sair daqui. Olha lá, e ele continua afirmando aqui. É uma pessoa apenas que realmente tá mandando só pra fingir. Só pra realmente a gente que acredite. A gente que se vire. Robson Josias Silva, cheguei. Boa noite também. Tamo aqui falando do caso do menino, não sei se vocês estão sabendo. Se não quiserem voltar no começo da live, depois sai o corte. Aí dá pra ver a parte que vocês perderam. Do tal da criança. Que agora já tem até diagnóstico. Mas uma criança que saiu fantasiada, saíram fotos dessa criança fantasiada
de soldado nazista na Segunda Guerra, numa formatura, subindo em cima de palco e etc. Então, assim, aí justamente, aí saiu o vídeo, dando um resumão, né? Saiu o vídeo dele fingindo ser Hitler, a família gravando, postando na internet, o povo chamando ele de gênio, a família aparentemente envolvida com seita, possivelmente envolvida com eugenia e supremacia branca. Sabe? Uma criança vestida de soldado nazista numa formatura. E todo mundo tirando foto, fazendo saudação junto. E teve a cara de pau de gravar vídeo dizendo que era só uma fantasia. Eu até diria, chamem o conselho tutelar, mas não sei se a cidade dele não tá tomado por evangélicos fundamentalistas. E é algo que ainda me intriga, ninguém nessa formatura, viu? Ninguém fala nada. Ninguém falou nada. O Cartman, exatamente, é o Cartman de Mossoró. Porque, sabe, todo mundo viu. Entendeu? Esse era o vídeo que depois vazou na internet. Depois da formatura, que ele saiu o vídeo falando, não, é porque, né, vamos tentar preservar também a cara dessa criança, porque é uma criança, a família que tem que estar sendo, primeiro, investigada, para depois ser responsabilizado na medida que deveria ser. Sabe? Robson Josias Silva, falta de punição da família. Infelizmente a família se aproveitando do fato dele ser de menor. E expondo ele, porque aí depois botou ele pra gravar vídeo. É o tipo de coisa que num país... Vamos falar de verdade? É o tipo de coisa de um país sério. Essa criança seria afastada dessa família. Algum jeito, ir pra algum lugar. Pra ficar durante um tempo, pra ser investigada essa família, pra entender o que tá acontecendo com essa criança. Que ela tá tendo acesso não apenas a conteúdo, como a família vendo e não fazendo nada. E comprando a fantasia, e comprando Cruz de Ferro, e comprando, sabe, gravando o vídeo dele, postando na internet. Num país sério, a família teria que ser muito bem investigada. Igor Oliveira, isso é aqui no sul. Pior, não. Isso em Mossoró, Rio Grande do Norte. Não é? Mossoró é Rio Grande do Norte, não é? Pois. Ju Oliveira, sem dudes, o negócio rolando e o povo gravando e festejando. Ninguém repreendeu os pais ou as formandas sem noção de permitir isso acontecer. E assim, parece que assim, eu entendo talvez até ignorância. Primeiro, eu consigo a entender uma parte de uma ignorância de talvez muita gente realmente não bata o olho e reconheça e fala, gente, que estranho. Porque muita gente talvez não tenha noção de que isso é um uniforme específico. Tipo, parece uma roupa de soldado, parece uma roupa militar, sim. Mas do jeito que ele foi, não parece uma roupa militar. Parece apenas um tipo de roupa militar, porque roupa militar tem vários tipos. Essa específica não é uma roupa militar. É uma roupa militar de soldado da Segunda Guerra do exército nazista. É muito específico, sabe? Então, assim, eu entendo que talvez muita gente tenha visto uma coisa meio militar, não tem conhecimento bastante. Eu gosto de... No caso dos convidados da festa, eu não gosto, já falei isso antes, eu não gosto de atribuir malícia onde eu posso atribuir ignorância. Talvez tenha muita gente que viu e nem pensou, sabe? Não conhece e não tem a menor ideia. Mas também consigo ver o lado de uma galera também olhando e falando, é real? Eu tô vendo uma criança fantasiada de soldado nazista no meio de uma formatura? Da surrealidade, que inclusive a Ju tava falando mais cedo, de ser tão surreal a história, de você olhar e falar, gente, mas certeza que assim, isso tá acontecendo, sabe, é tão absurdo, né, Jesus lá atrás o mundo tá perdido mesmo. É tão surreal, que eu acho que talvez uma parte das pessoas também tenha ficado no, isso tá acontecendo mesmo? E aí uma parte das pessoas conivente. Uma parte das pessoas falando, kkk. No mínimo eu ia ficar incomodado de ter uma criança vestida de soldado numa formatura, gente. Que soldado? Que roupa é essa? Criança soldada? Eu, hein? Robson José Silva, na formatura eu até entendo ninguém ter percebido, até porque a criança chegou sem a roupa vestindo depois no banheiro. Então muita gente não prestou atenção, até porque estava aproveitando. Exato. Ih, povo bêbado, né? Formatura, gente, também, né? Vamos ser sinceros. Formatura, o povo bebaço, o povo se divertindo. Eu, por exemplo, talvez, sei lá,
Eu já fui em formatura. Às vezes tá acontecendo coisa no palco e você não tá nem perto do palco, né? Tipo, você às vezes tá em outro lugar, num bar, conversando, sentado na mesa, né? Tipo, às vezes você não tá nem vendo. Então, assim, as pessoas da formatura, sabe? Tem tantos níveis de falta de consciência que acontece numa festa de formatura que eu consigo entender muita gente nem ter dado bola. Mas a família não parece ser uma família que tava achando uma grande coincidência, sabe? Robson José assim, mas a família sabia e deixou a situação já que é uma coisa que ele é incentivado em casa. Exatamente, é essa a diferença. Não parece uma coisa que a criança apenas pegou no ar, sabe? Que ela viu um filminho, sei lá, da Segunda Guerra. Que filminho? É porque esse negócio, da onde ela tirou essa informação, sabe? Da onde ela tirou tão claro que ela apoia ideologias nazistas, sabe? É o tipo de coisa que ensinou. Gente, criança não aprende nada do nada. Ela não cria nada na cabeça dela. Ela aprende tudo com o mundo. Então, assim, sabe? Complicado. Ju Oliveira, chocada, né? Pode ser, mas suástica, cara. Eu tenho vizinhos indianos e eles usam a suástica com outro significado. Mesmo sabendo isso, ainda me incomoda muito. Assim, indianos, pessoas, né? Budistas em geral. Ásia, né? Porque tem budista, né? O budismo indiano, o budismo tibetano, budismo japonês, budismo coreano. Tem várias vertentes de budismo, né? Porque é uma coisa da Ásia, sul asiático e leste asiático, né? Muito forte, que tem a questão da suástica. Acabo não me incomodando porque é apenas um símbolo, né? Vamos, né? Os símbolos, ele sozinho, enquanto símbolo, não tem... Muita gente acredita que ele tem poder, inclusive é por isso que os nazistas usavam o símbolo. Mas assim, ele por si só, sabe, ele é o símbolo. Agora, vamos deixar um ponto muito específico. É muito louco ver que tem muita gente que, não, mas é porque no budismo existe a suástica. Tá, mas você é budista? Porque tem muita gente que tá defendendo que budista tem que usar suástica, mas não é budista. Enquanto os budistas, que eu sei que tem muito budista, por exemplo, no Brasil, que não usa. Muito templo. Já fui em templo, inclusive lá em Brasília. Tem o templo budista, a quermesse do templo budista é incrível lá em Brasília. Não tem suástica lá. Eu nunca vi. Então, assim, os budistas não fazem questão de usar. No Brasil, na Europa, tipo, gente, você tem todo tipo de gente. E eu não vejo nenhum budista. Eu quero usar suástica. Aí, quando você vê o povo que tá defendendo, não é budista. Então, assim, o que é que tem a ver, sabe? Sim, no budismo tem, mas você é budista? Pra estar usando suástica? Sabe? É o povo fã do Tokyo Revengers. Sabe? Você não é budista, uai, oxe. Ju Oliveira, e é muito diferente, cores e etc, inclusive. Mas mesmo sendo diferente, se você não é... Vamos começar que se você não é budista, você não tinha que estar usando suástica budista só porque os budistas acreditam na suástica. Porque isso é um grande copalço na minha cabeça, né? Uma grande desculpinha. Porque quem que tá fazendo... Nem os budistas no Brasil estão fazendo questão de ficar andando com suástica nas coisas. Pra dizer, nossa, não, mas é muito importante. E aí o cara que não é nem budista tá querendo, não. Vamos começar, né, com... Mesmo sendo diferente, se você não é budista, você não tem nada envolvendo, e inclusive você não tem noção de que essas pessoas, sabe? As próprias pessoas do budismo no Brasil, na Europa, né, em lugares onde se sabe a história do nazismo, e a história do nazismo é tão forte, tão, sabe, bem documentada e etc., não tem porquê se os próprios budistas no Brasil não usam. Então, assim, muito estranho o papinho, sabe, não, mas o tal da suástica. Para, cara. Não existe porque ninguém tá fazendo questão. João Oliveira, concordo. Sabe, eu acho meio estranho, eu acho muito estranho o papo do... mas o budismo. Mas você é budista? Você é budista no Brasil e você frequenta um templo, etc., porque você vai ver que o povo do templo não vai ficar te distribuindo suástica por aí. Robson José Silva. E arrumar desculpa pra poder dar close errado e se justificar. Pra não ficar feio. E sem esquecer que é crime. Exatamente. Sabe? É desculpinha, na minha opinião, o povo do... Não, mas a suástica é budista. Se não for budista, pra mim é só desculpinha pra falar assim. Não, mas eles podem, eu também posso.
Não pode. Nem eles estão. E eles podem, eles não usam. Então, assim, poder não é muito um critério. Sabe? Se pode, se não pode, que diferença que faz? Porque independe de se pode, se não pode. É mais uma questão mesmo de... Você vai ficar saindo com um budista por aí? Você pode ter tem muita gente, inclusive, que tem altar. E talvez no altar, dentro da casa dela, ela tenha uma swastika, etc. Pela representação budista. Você não sai com isso na rua. Porque, né? Até pelo risco de ser mal interpretado, né? E vamos combinar que eu não sou essa pessoa, porque eu não sou uma pessoa que sai batendo nas pessoas na rua. Mas tem muita gente que acredita que nazista tem que ser cumprimentado com, né? Com algo mais violento. Tem gente que acredita. Então, assim, você também tá correndo risco aí. Então, mesmo, aí a opressão de não poder usar swastika, infelizmente, tem essa opressão mesmo, mas é melhor pra você não sair usando swastika por aí.